Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui, mais um encontro nesse espaço onde a gente pode falar, né, sobre esses assuntos maravilhosos em relação à conexão com os animais, comunicação intuitiva, terapias com animais, terapias com a família multiespécie, expansão de consciência, espiritualidade, e todo esse conjunto de coisas que nós amamos, não é mesmo? Bom, hoje nós vamos falar sobre aqueles animais que mais nos desafiam. Sabe aquele animal, né? Ou aqueles animais que deixa a gente de cabelo em pé, que deixa a gente assim duvidando que realmente os animais não erram de endereço? Pois é desses aí que eu quero conversar com vocês hoje. Quem é que nunca teve, né, uma experiência de ter um animal desafiador? E o que eu sempre digo é, esses que mais nos desafiam são os maiores mestres. Escrevam isso. Os animais que mais nos desafiam são os maiores mestres. Porque, gente, vamos pensar junto. É claro que isso não é lógico, tá bom? Eu estou falando da minha prática como comunicadora intuitiva, que já atendi centenas de animais, né? Então, eu estou falando desse lugar, ok? Mas depois que eu tive essa experiência, eu fui ligando as pecinhas, montando as pecinhas, e eu cheguei nessa conclusão. Na nossa vida também é assim, né? Nos momentos mais desafiadores, nas relações mais desafiadoras, né? Naqueles momentos que a gente está em grandes transições, grandes mudanças, são também os momentos que nós mais aprendemos, né? São os momentos que a gente mais adquire maturidade. E aí, né? Com os animais não é diferente. Então, gente, o que eu fui descobrindo, né, nesse tempo aí das comunicações, é que nos desafios que esses animais mais rebeldezinhos, ou que adoeciam mais, ou mais indisciplinados, né, nos traziam, era um grande chamado para algo que está nas nossas profundezas, assim, sabe? Nas profundezas do nosso inconsciente, né? E por que eu falo profundezas? Porque é aquilo que a gente não está vendo, né? Aquilo que a gente nem sabe que existe na nossa história, ou é um lugar que a gente involuntariamente, né? A gente esconde da gente mesmo, porque dói, né? Porque pode ser um assunto aí que você queira deletar da sua vida. E, na verdade, a gente não pode deletar nada, né? Porque tudo faz parte da nossa história, né? Eu falo que as sombras, que é aquilo que nos desafia, aquilo que a gente julga ser defeito, ou a parte negra, né, da nossa história, assim, algo que a gente fez, que se arrependeu, ou algo que deu errado, né, a gente quer deletar. Só que, primeiro que a gente não tem como jogar nada fora, né, porque está tudo registrado. E segundo que a questão não é deletar, é ressignificar. É entender por qual motivo que aquilo ali aconteceu, né? Qual que é o aprendizado, qual que é o chamado ali para que a gente possa amadurecer, né? Como ser humano, como espírito. E os animais, eles vão exatamente nesse lugar, né? Principalmente esses animais aí que nos desafiam. Porque os animais mais amorosos, né, aqueles animais que são mais fáceis de lidar, que são pacíficos, né, esses animais, eles também estão
trabalhando algo, né, para o nosso aprendizado, eles também estão aprendendo com a gente, é sempre uma via de mão dupla, né? Mas a missão deles já é uma outra missão, né? Já é uma missão de trazer mesmo essa consciência do amor, essa consciência da calma, essa consciência do quanto é possível, né, a gente administrar bem essa sensibilidade toda, né, nesse mundo de dualidade, nesse mundo de desafios, né? Então, eles já nos trazem uma outra energia, é um outro aprendizado, é uma outra missão, não existe uma melhor, uma pior. A gente precisa desses dois polos, assim como a nossa vida também é isso, né? É coisa boa, é coisa ruim que está acontecendo, que a gente julga ruim, né? Que são as menos agradáveis, mas que são necessárias, né? Porque faz parte do nosso processo evolutivo, né? Então, eu tenho, hoje, na minha vida, eu tenho 15 animais de estimação, né? Tirando os equinos, que quem tem mais, assim, vínculo com eles são o meu marido, né? Mas os cães e gatos são os que eu convivo mais, e são 15, então vocês imaginam, né? Tem de tudo um pouco. E tem aqueles que me desafiam, e que eu fico brava, e que eu fico nervosa, né? Que são mais barulhentos, que são mais encrenqueiros, né? Que fazem mais bagunça, são desobedientes. Então, eu sempre conto muito a história da Danca, que é uma cachorra que eu adotei na rua, que veio prenha. Inclusive, é a mãe do urso, da Amy, né? O urso é esse grandão que fica comigo aqui em casa, esse vira-latão que está aqui comigo dentro de casa, que parece mesmo um urso. Hoje, a Danca, ela vive lá no meu sítio, né? Com mais outros cães que vivem lá, e alguns vivem aqui comigo. Então, a Danca, ela sempre me desafiou. Desde quando ela chegou, né, ela me desafiou muito, gente. Não é mais ou menos, é muito, muito. Quem me acompanha já ouviu falar muito da Danca, né, porque os maiores desafios aí em relação aos meus cães veio na minha relação com ela. Então, assim, ela chegou para me tirar completamente da minha zona de conforto. Primeiro que ela veio prenha, né? Uma coisa que eu não estava esperando. E segundo que ela não conseguiu criar, né? Teve que ser cesárea. Então, ela entrou em trabalho de parto, e ela é uma cadela grande, né? Então, eu estava despreocupada, porque é cadela de rua, né? Eu pensei assim, isso para ela deve ser uma coisa natural, normal, né? Já deve ter criado outras vezes. E ela não conseguiu criar, mas também, né? O urso está aí como prova que ele é quase o dobro, né, do tamanho dela. Então, ele era um filhote muito grande, não conseguiu nascer naturalmente. Então, aqui na minha cidade, como eu já não trabalho mais com a clínica, né? Não tem ninguém que faça cesárea, eu tive que levá-la para uma outra cidade. E aí eu aproveitei e já pedi para castrá-la. E depois que ela criou, né, os desafios foram só aumentando, porque ela já era ali uma cadela muito agitada, que não aceitava ficar presa, né? Ela queria sair todos os dias. Eu saía de carro, ela corria atrás do meu carro a cidade inteira, porque aqui é muito pequenininho, né? Então, gente, sério, ela não cansava, né? Ela não tinha limites, não tinha. E eu ficava muito nervosa, né? Porque ela não obedecia. Então, eu chegava, às vezes, da rua, de carro, e ela já tinha pulado dentro do meu carro, sujou meu carro todo. Aí ela ia nesses lotes aí, comia carniça, chegava em casa toda suja,
rolava no meu sofá, né? E era assim, era um transtorno total, né? E eu chorava de raiva, né? Porque os lixeiros, já não queria pegar meu lixo mais, porque na hora que a funcionária ia abrir para pôr o lixo para fora, ela fugia, e na hora que os lixeiros iam pegar o lixo, ela queria morder os lixeiros, e os lixeiros sabiam que ela ficava aqui em casa, né? E eles ficavam bravos, falavam que não ia mais parar aqui para pegar meu lixo, e eu tentava prender, se eu colocasse ela presa, né, seja na área de trás da minha casa ou na coleira, qualquer coisa que eu tentasse fazer, ela gritava, não latia, gente, não chorava, ela gritava, sabe? Ela gritava enquanto a gente não soltava ela não parava, né? E não tinha nada que fizesse ela parar também. Então, foi isso durante uns 2 para 3 meses, né? E eu, assim, já estava no meu limite mesmo. E claro que eu comecei a correr atrás de olhar para isso, né? Eu ver o que estava acontecendo, né? Nesse nível aí da relação espiritual, por que eu atraí uma cadela como a Danca, né? Por que eu estava naquela situação junto dela? O que eu precisava enxergar que eu não estava enxergando? Então, o processo começou no parto dela, eu já acessei, né, com a ajuda de colegas minhas terapeutas, comunicadores intuitivos, eu já acessei registros, assim, em relação à maternidade, né, da minha própria história, profundos, né, porque eu tenho aí um histórico de quando eu nasci, a minha mãe teve depressão pós-parto, né? Os meus 2 filhos, eu teve que ser cesárea também, né? Então, eu fui entrando nessas profundezas, né? Para que eu pudesse ir ligando as coisas e expandindo a minha consciência, né? Entendendo além, né? Tendo um olhar além do que aquilo que estava se apresentando ali, né, na minha frente. Então, depois, meu marido conseguiu ajeitar um lugarzinho lá no sítio, nós levamos ela e a filha dela, a Amy, para o sítio, e lá, assim, a Danca, ela continua bagunceira, ela continua escandalosa, ela continua desobediente, né? Mas lá ela vive livre, então ela se encontrou no sítio, né? E desde que ela foi para o sítio, isso já tem 3 anos, ela fala que eu tinha que ir para lá, né? Então agora eu tenho reformado lá para que eu mude para lá. E aí, gente, que vieram outros desafios, né? Como uma ferida que a Danca começou a apresentar, na verdade, um abscesso. E esse abscesso não tinha uma causa visível, aparente, né? De repente surgiu um abscesso e ali na altura da última costela dela, e a gente não conseguia descobrir o que era, né? Eu drenava o abscesso voltou, e nisso ficou 1 ano, essa coisa de drenar o abscesso, e o abscesso volta, eu abria, e jogava antibiótico, ela tomava antibiótico e voltava. E coincidiu também com as minhas dores, né? As minhas dores musculares, que os médicos, né, deram diagnóstico de fibromialgia. Hoje já tem quase 2 meses que eu não sinto dor, né? E foi uma coisa muito interessante, porque o período que eu fiquei sentindo dores, eu tive que ir tratando do abscesso da Danca, né? Então, assim, em dezembro, no final de novembro, início de dezembro, agora de 2021, eu peguei a Danca, levei, ela teve o abscesso piorou muito, e eu peguei, levei numa clínica veterinária, e a gente fez uma cirurgia mesmo, né? Nós abrimos ali a área do abscesso toda, abrimos bastante, fizemos uma limpeza, assim, sabe, profunda, avaliamos ali se tinha algo a mais, né? O que poderia estar causando, e a gente não achou nada, né? Eu e a veterinária que
que fez a cirurgia, não encontramos nada que justificasse aquele abscesso, né? Então, a gente fechou, deixamos ali um dreno e colocamos um antibiótico ali mais potente. E, resumo da história, resumo da ópera, o abscesso não voltou mais. E no final de dezembro, eu não tive mais dores, né? Eu não tive mais nenhuma crise. Depois do Natal, né, que também foi meu aniversário, eu não tive mais nenhuma crise. Então, não foi uma coisa só que aconteceu, né? Foi um processo. E durante esse tempo que eu estava cuidando do abscesso da Danca e cuidando de mim e fazendo um monte de ajustes na minha vida, né, nos meus valores, na minha rotina, na minha alimentação, né, nesse autocuidado, terapia. E, nossa, foram muitos ajustes, gente. Exercício físico que eu não tinha disciplina em fazer, né? Então, assim, eu mudei radicalmente a minha vida para eu conseguir ter mais qualidade de vida, né? E foi, assim, um período de 2 anos de muitos aprendizados. E a Danca ali, paralelo, vivenciando também os processos dela e sempre mandando recadinhos para mim, né? Sempre. Então, eu brinco assim, ela tem que ficar lá no sítio, né? Livre. Então, lá ela trabalha, ela ajuda, ela corre, ela caça, ela nada, né? E ela, assim, eu falo que ela é o meu espelho selvagem, né? Porque ninguém doma a Danca, ela é indomável, né? E a gente briga muito, porque é um espelho mesmo, então dá choque, né? Ela é muito, muito meu lado selvagem, né? Então ela me traduz com uma clareza, com uma precisão assustadora. Me desafia horrores, mas com ela eu também aprendo horrores, né? Então eu falo que ela é uma grande mestra que está comigo nessa vida e que eu só posso agradecê-la, né? Inclusive, assim, eu me emociono muito com as curas que ela me traz. A última vez que eu entrei em contato, fiz uma comunicação intuitiva com ela, eu fiz uma cura profunda de útero, no meu útero, das mulheres da minha linhagem, né? Foi uma experiência assim muito, muito profunda que a Danca me trouxe, né? Ela foi um canal para que isso pudesse acontecer. E eu fico cada dia mais maravilhada, né, com tudo isso, porque é só quem vive mesmo é que pode alcançar isso aí, né? Então, gente, o que eu posso dizer é: tenham paciência, né? Sozinho não dá para a gente ter essa visão expandida, essa consciência do que está além ali, né, acontecendo. Então, é importante que vocês procurem um comunicador intuitivo, procurem uma pessoa experiente, uma pessoa que vai te dar um norte aí, uma clareza do que está acontecendo ali, né? E vale a pena, vale muito a pena, porque você vai ressignificar coisas importantíssimas, né, na sua vida, na sua história, coisas que podem estar, inclusive, te travando aí para que você tenha prosperidade, para que você possa fazer escolhas alinhadas, né, ao seu propósito de existência. Então, vale a pena você ressignificar, né, a sua relação com o seu animal, tentar vivenciar essa relação com um olhar além, né? Além. Vale a pena, muito a pena. E no fundo, a gente entende que é pura gratidão por esses seres incríveis que estão aí no nosso caminho, nos auxiliando, ensinando, aprendendo também, né? Aprendendo muito com a gente. E a gente só precisa ter paciência, sabedoria e amor para lidar com tudo que vem para nós, porque tudo é aprendizado. Gente, era isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Gratidão. Curte aí,
o vídeo se você gostou, se inscreva no canal para ajudar a gente a expandir essas informações, ok? Conto com vocês. Até semana que vem.